Olá, povo de Deus, graça e paz. Estamos de volta com mais uma palavra do coração de Deus para o teu coração. Tema do nosso encontro: a fé confessa é indestrutível. Amém? Que esta palavra possa trazer renovo, encorajamento, fortalecimento, confiança completa no Criador, no nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Olha o que está escrito no Salmo 125, no versículo 1. Todos aqueles que depositam a absoluta fé no Eterno são inabaláveis como o monte de Sião. Em outras traduções, eu estou lendo a King James atualizada, em outras traduções fala: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém? Mas o que me chamou a atenção foi essa tradução: todos aqueles que depositam a absoluta fé no Eterno são inabaláveis como o monte de Sião. Glória a Deus. Quero dizer que é sempre uma alegria poder me dirigir a você e falar do amor de Deus, compartilhar contigo a maravilhosa palavra de Deus. Porque eu tenho a certeza que uma vez que nos agarramos a esta palavra, alcançamos uma confiança total e absoluta em Deus, que nos faz vencer toda e qualquer situação contrária. Amém? Então, vocês que estão nos visitando pela primeira vez, sejam bem-vindos. Eu não acredito em acaso, eu só acredito numa direção de Deus, e Deus te direcionou para estar conosco aqui neste nosso encontro. Sejam todos bem-vindos e que esta palavra possa trazer alegria ao teu coração, em nome de Jesus. Queridos, amados irmãos, preciso entender ou compartilhar o que Deus está querendo neste nosso encontro. Ele fala de uma fé confessa, porque aquela fé que eu creio, aquela confiança que eu tenho em meu coração, ela precisa ser testemunhada, ela precisa ser confessada, declarada, proclamada, anunciada a todos aqueles que nos assistem. Eu preciso compartilhar esta confiança às pessoas, porque isso faz parte da nossa comissão como cristãos, que o Senhor diz que devemos ir ao mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Então eu só falo daquilo que eu creio. Já disse uma vez o que Paulo uma vez confessou, eu falei porque eu criei. Então eu só falo daquilo que eu creio. E eu preciso crer com o coração, mas eu não posso tornar esta confiança, eu não posso represar esta confiança. Eu preciso transbordar, eu preciso proclamar. Então, por isso o tema, a fé confessa é indestrutível. Porque quando eu confio, eu me torno forte, poderoso em Deus, poderosa em Deus. Todo aquele que confessa, que crê, mas que também confessa, ele passa a ter uma fé indestrutível. Sem duvidar, precisamos manter inabalável a nossa confiança. Por isso que o Salmo 125 fala: todos aqueles que depositam absoluta fé no Eterno são inabaláveis. Podem vir as situações mais difíceis. Não pense em você que isso só acontece com você, meu irmão. Isso acontece com todos nós. Todos nós enfrentamos situações que às vezes tentam nos segurar, tentam nos parar, tentam nos deter, mas quando nós olhamos para o alto, porque sabemos que é de lá que vem o nosso socorro, olhamos para Deus e trazemos à tona tudo aquilo que cremos, chamamos a existência, porque sabemos que o Deus que nós servimos chama a existência coisas que não são como se já fossem. Quando nós depositamos a nossa fé e começamos a orar a palavra de Deus, que é poderosa, nos tornamos invencíveis, indestrutíveis. Porque sabemos que não estamos caminhando sozinhos, sabemos que temos um Deus que nos protege em todos os lados.
em todas as direções. Então, manter uma fé inabalável quer dizer fortemente apoiada. Uma fé que é uma rocha, é uma fé enraizada. Então, quando cria-se raiz, por isso que a Bíblia fala que não devemos deixar nenhuma raiz de amargura, porque quando a amargura se enraiza, uma vez que cria raízes, aí o problema é muito sério. Fica difícil de se remover. Então, quando nós confiamos em Deus, enraizamos esta confiança a ponto de acreditar que nada passa fora da vontade, da direção dele, quando acreditamos que ele está no controle de tudo e que nada está fora de um controle dele, isso nos torna indestrutíveis. Porque sabemos em quem nós temos crido. Essa fé está fortemente apoiada na palavra. Esta fé está fortemente apoiada no Criador. Isso é importante. Proclamar quer dizer declarar ou anunciar. Por isso que a fé confessa, ela é indestrutível. Quando eu confesso, eu proclamo. E quando eu estou proclamando, eu estou declarando, estou anunciando. Então, se eu falo de Deus, eu estou declarando um Deus que é confiável, um Deus que eu confio, um Deus que eu amo, um Deus que está no controle. A confissão inabalável, ela leva a confiança, ela leva o coração a confiar que Deus tem planos firmes a nosso respeito. O coração se crê para a justiça, mas com a boca é necessário, como eu já disse. Então, quando a fé, a confissão é inabalável, ela é fortemente apoiada na palavra, ela precisa ser confessada, ela precisa ser proclamada, transmitida, anunciada em nome de Jesus. A confissão com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz a confissão para a salvação. Então eu creio, isso que você faz em crer em Deus é importante, como eu já preguei em outros momentos. No entanto, até o diabo crê e treme em Deus. Treme quando se fala o nome de Jesus, quando se fala o nome do Salvador, e crê e treme. Então isso é importante. No entanto, precisa ter a conclusão dessa confiança. Quando eu confesso, quando eu coloco para fora, vem as situações e eu declaro a palavra, eu declaro o Deus que eu sirvo, isso me torna indestrutível. Isso solidifica, enraiza a minha fé em Deus. Timóteo, Paulo fala a Timóteo, em Timóteo capítulo 6, versículo 12, que a boa batalha da fé, existe uma boa batalha, combate a boa batalha da fé, diz o apóstolo Paulo para o seu filho na fé, Timóteo. Precisamos aprender a combater uma boa batalha. Por que uma boa? Porque existe uma má, porque existe aquelas lutas que não levam a lugar nenhum, existem aquelas lutas que só desencadeia dúvida, existem aquelas lutas que só desencadeia cansaço, mas não leva a lugar algum, só leva, na verdade, a destruição e não a vitória. Mas ele fala, combate a boa batalha da fé. Então, combater a boa batalha, o combate é uma luta, é um choque, é um confronto. Então, quando eu luto, eu confronto a dúvida com a fé. Isso me traz resultados. Então, isso requer mais do que palavras, apenas palavras, requer atitude, ação. Então, combata a boa batalha da fé, disse Paulo a Timóteo. Lute, entre em choque com a dúvida. Resista
as palavras negativas, resista aos momentos maus. Isso requer mais do que palavras. É um confronto que existe entre a convicção e a dúvida. Olha o que ele diz: tendo já realizado boa confissão diante de muitas testemunhas. Então, a minha boa confissão, ela será realizada diante de muitas testemunhas. Então, você vai realizar uma boa ou uma má confissão. Vai entrar em desespero, vai entrar em prantos, vai jogar o como diz o ditado aí, vai chutar o balde. Você precisa manter a boa confissão da fé. Porque mantendo a boa confissão da fé, isso vai trazer resultados maravilhosos, vai te trazer resultados positivos e fará com que aqueles que te assistem, aqueles que estão te observando, vejam como você ama e como você teme ao Senhor. Então, por isso que ele diz, tendo já realizado a boa confissão, não a má confissão, diante de muitas testemunhas. Então, precisamos aprender a realizar a boa confissão diante daqueles que nos assistem. Atos 24, capítulo 14, na parte A, diz assim: contudo, confesso de que sirvo sim ao Deus de nossos pais, como discípulos do caminho a que denominam seita. Então, quando eu tenho uma fé confessa, eu me torno indestrutível e eu posso estar diante de qualquer situação e de qualquer pessoa, eu vou confessar que sirvo sim ao Deus de nossos pais. Eu vou confessar diante de todos que eu sirvo ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que eu amo, ao Deus que eu sirvo, ao Deus que eu não nego. Então essa fé indestrutível me mantém firme, convicto em quem eu sirvo e a quem eu sirvo. Eu sirvo a Deus, eu sirvo a Jesus em qualquer circunstância da vida. E para terminar, a fé, quando ela é confessa e indestrutível, quando ela te torna indestrutível, ela reconhece a intenção de Deus para com seus filhos. Olha o que o salmista diz no Salmo 51, no versículo 6. Sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior, e no meu coração ministra a tua vontade. Então, quando você tem essa fé confessa, quando você tem essa convicção no teu coração, você tem a certeza de que Deus quer estabelecer a verdade no teu interior. E Ele estabelece a verdade quando Ele diz para você: eu estou contigo, eu não te abandono, tu és mais do que vencedor, você pode todas as coisas em mim, que irei te fortalecer todo o tempo. A fé confessa, reconhece a intenção de Deus para com seus filhos. Olha o que está escrito no Salmo 51, versículo 6. Sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior, e no meu coração ministras a tua verdade, a tua sabedoria, perdão. Então, quando eu tenho uma fé confessa e ela me torna indestrutível, quando que isto acontece? É quando eu entendo que o que Deus quer para mim estabelecer no meu coração é a verdade. Ele quer estabelecer a verdade no meu interior e não a mentira. A mentira diz que Deus me abandona, a mentira diz que eu perco a salvação, a mentira diz que eu estou sozinho, a mentira diz que Deus não se importa. Mas quando eu entendo que Deus estabelece a verdade, e a verdade diz que em todas as coisas posso tudo em Deus, a verdade diz que quando eu deposito absoluta fé, como diz o texto, todos aqueles que depositam absoluta fé no Eterno são inabaláveis como o monte de Sião. Quando eu tenho esta convicção, eu confesso esta fé em Deus, eu passo a ser uma pessoa indestrutível,
porque eu creio que o Deus que eu sirvo estabelece a verdade e não a mentira no meu interior. Amém? Glória a Deus. Então saiba que o Senhor é por ti. Eu preciso em todo tempo combater a boa batalha da fé. Esta fé ela precisa ser confessada no meu dia a dia. Eu preciso confessá-la em todo o tempo da minha vida, para que nada nem ninguém me desestabilize, para que nada nem ninguém me afaste daquilo que Deus projetou para a minha vida, para a tua vida. Que nada nem ninguém venha tirar aquilo que o Senhor plantou no meu coração, que é a sua palavra, que é a sua verdade e que é a sua sabedoria. Amém? Que Deus abençoe o teu dia e que você tenha essa fé confessa, declarada, anunciada, propagada, para que você possa se manter indestrutível diante de toda e qualquer situação, em nome de Jesus. Amém? Quero orar por você, Senhor amado. Eu oro para que essa fé confessa possa fazer parte da vida dos teus servos. Que teus filhos confessem, proclamem, anunciem a tua palavra com convicções. Combata a boa confissão de fé, para que se mantenham firmes e indestrutíveis diante de toda e qualquer situação, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Graça e paz.